Amada e linda Igreja do Senhor, boa noite, é uma honra tê-los conosco, termos essa reciprocidade de amor, de carinho, de zelo uns pelos outros, com amor com que Cristo, o Deus vivo, nos amou. Queremos saudar algum visitante, queremos saudar também os internautas que interagem conosco nesta noite, é uma honra tê-los também conosco nessa audiência maravilhosa, nesse momento em que mais um culto da Jucade, nós vamos desenvolver o tema peregrinos, um tema maravilhoso, um tema bem colocado pela juventude, pelos jovens unidos e consagrados a Deus. Muito bem, essa noite já estaremos abrindo essa questão. No último sábado, o nosso ministro Ed Filho trouxe também essa temática, peregrinos, e o subtema dele foi lavados e remidos. E hoje também eu trago, e já indico que assistam o subtema do Ed, lavados e remidos, do último sábado, e hoje eu trago, nessa temática peregrinos, o tema predestinados para a salvação. Glória a Deus. Esse tema foi pré-estabelecido, não é? E esse subtema também, e nós muito nos alegramos porque é uma palavra gloriosa, uma palavra riquíssima para a vida da igreja. Então, hoje, predestinados para a salvação. Então, eu abro, nós iniciamos essa palavra, predestinados para a salvação, eu passo a ler para a amada igreja do Senhor, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos 8, versículos 29 a 30. 8 de Romanos, versículos 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Bendito sejas, Deus vivo, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de trazermos mais uma palavra, pela linda e maravilhosa oportunidade que concedes à igreja de estar aqui congregada com o Senhor, ungida, unida com o Senhor, já tendo desenvolvido os 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos com esta mesma unção, com esta mesma força, dada ao teu ministério de louvor, que já espraiou aqui a tua presença, a tua glória sobre nós. Muito obrigado e te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua unção. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja do Senhor. Essa palavra inicial, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa que faz com que estejamos atentos, alegres, felizes e vibrantes de alegria com o poder desse Deus, com o poder eterno desse Senhor. Maravilhoso. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, ele nos conheceu antes que existíssemos. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele é um Deus presciente, além de ser onipotente, onisciente e onipresente. Então, ele nos conheceu antes da fundação do mundo. E o que é mais lindo é que essa conexão, essa percepção, nos faz vibrar. Porquanto aos que de antemão conheceu, antemão, muito antes, também os predestinou para serem para serem conformes à imagem de seu filho. Então ele nos conheceu de antemão, e de antemão, antes da nossa existência e da fundação do mundo também, ele nos predestinou para que fôssemos conformes à imagem de seu filho. Então, seu filho que estava nele, intrínseco, inerente, unigênito, que estava nele, ainda não tinha sido expelido para fazer-se homem,
E como Deus não tem sangue, ter o sangue para nos salvar. E ele já nos tinha conhecido, já nos tinha estabelecido uma predestinação antes. Então, o nosso destino é a vida eterna. Ele nos predestinou para sermos salvos e eternamente salvos, e vamos ver como isso vai funcionar, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo continua sendo, antes da fundação do mundo, de antemão, na nossa predestinação, o primogênito entre todos nós. E aos que predestinou, a esses também chamou. Óbvio, irmãos, que ele predestinou a todos quantos ele chamou. Tudo isso, repito, entenda o texto, antes da fundação do mundo, antes de existirmos. E aos que chamou, a esses também justificou. Ele já sabia, antes que existíssemos, antes da fundação do mundo, qual os entre nós confessaríamos o seu nome e nos tornaríamos seus filhos, para que fôssemos justificados. Saberia que iríamos pecar e sabia tantos quantos iriam clamar por ele. Então, nos justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O Senhor amado, eu não sei, nós não sabemos, mas ele já nos vê e já nos viu no corpo da glória que teremos junto a ele. E quando formos a ele, estaremos em corpos glorificados. Então ele, de antemão, nos conheceu, de antemão nos chamou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Tal conhecimento é elevado demais, tal conhecimento é sublime demais. Irmão, sem fé, sem a percepção do Espírito Santo, não há homem sobre a terra que entenda isso. O homem natural não pode entendê-las, porque essas palavras se discernem espiritualmente. Então é impossível que o homem natural conceba, entenda essa predestinação, essa visão de antemão, essa questão antes da fundação do mundo. Só quem tem o Espírito Santo de Deus. É impossível ao homem natural entender. Muito bem, então nesta noite nós temos aí algumas características. Nos conheceu, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Muito bem. Em Efésios capítulo 1, de 4 a 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito, benefício supremo, sublime, extraordinário, glorioso, inalcançável pela mente humana. Aí vamos lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, repitamos isso sem vacilar, antes da fundação do mundo, porque só ele é Deus. Ele estabeleceu o universo. Então, ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Que coisa linda! E nos predestinou, olha que coisa gloriosa, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Então, o fato de sermos santos e irrepreensíveis foi uma colocação de Deus antes da fundação do mundo. Ele já nos conheceu, ele já nos predestinou, já nos justificou, já nos glorificou com essa visão de que seríamos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, esse Deus maravilhoso, já em amor nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo, já sabemos disso, para sermos santos e irrepreensíveis, e sermos e recebermos dele a adoção de filhos, nos convertermos, apesar de que pecamos lá no início em Adão, mas ele veio
para nos dar vida, santidade e também para que fôssemos irrepreensíveis pelo beneplácito, pelo benefício maior, supremo, que não se pode tocar, nenhum ser no céu, na terra, no inferno, tem poder de tirar a vontade de Deus, o beneplácito de sua vontade. Muito bem, em Efésios ainda, capítulo 1, versículos de 11 a 12, você vai ver passagens muito juntas, muito unidas, sequência e consequência uma da outra, mas que nos vai dar a dimensão exata da temática de hoje, que o subtema é predestinados para a salvação. Então, em Efésios 1, de 11 a 12, está assim escrito: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nós que também de antemão fomos escolhidos, de antemão nas nossas vidas, desde o momento em que aceitamos a fé, esperamos em Cristo Jesus. E essa é uma visão gloriosa, maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Então, amada igreja, jovem, Jucade, internauta que nos assiste, visitante, igreja, sempre tenhamos essa convicção de que antes da fundação do mundo, antes de existirmos, nós fomos chamados, conhecidos, salvos, justificados e glorificados. Que Deus maravilhoso, que Deus magnífico é este. Então, amados, veja bem, eu quero também ir a Efésios 2, versículo 10, uma palavra muito conhecida da amada igreja. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais, boas obras, Deus preparou. Olha que coisa linda. Preparou de antemão para que andássemos nelas. Então o Senhor nos preparou, preste atenção, de antemão para boas obras, por isso Ele nos glorificou, nos conheceu, nos justificou, para que nessas boas obras, pelas quais antes da fundação do mundo fomos criados de antemão, Ele nos predestinou para que nelas, boas obras, andássemos em santidade e sendo irrepreensíveis. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Os irmãos estão, com certeza, pegando essa palavra, bebendo, se alimentando, nos alimentando dela. Em Efésios 2, também, 20 e 22, não é 20 a 22, é 20 e 22. Quero destacar aqui esses versículos, Efésios 2, 20 e o versículo 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para o quê? Habitação de Deus no Espírito, para a habitação de Deus no Espírito. Então, quantos aqui são habitação de Deus? No Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo. E nessa noite, eu recebi, antes e nesta noite eu quero destacar, algumas recomendações da liderança da Jucade. Olha que coisa inteligente que eles colocaram. A predestinação, para que eu destacasse hoje, nós estamos fazendo isso. A predestinação doutrinariamente falando. Como saber se sou salvo? Olha que coisa linda. Como saber se sou salvo? O plano eterno de salvação para as nossas vidas. Já estamos trabalhando o plano eterno de salvação para as nossas vidas? Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Então, amados, nós já trabalhamos nos 3 primeiros
nas 3 primeiras porções, o plano eterno de salvação para nós, antes que existíssemos e antes da fundação do mundo. Perfeito. Então, estamos chegando lá. O plano eterno de salvação para nossas vidas. Aí eles colocaram aqui de forma gloriosa, invalidando heresias e doutrinas que foram ou que forem contra o plano da salvação. Então você viu já agora que nós destacamos o plano eterno de salvação. O Senhor preparou boas obras, nos conheceu, nos ganhou, nos transformou, nos justificou, nos glorificou. Aqui nós acabamos de ler, eu quero repetir, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Aí eu finalizei esse trecho com Efésios 2, 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual Jesus também, vós, igreja, nós, vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então aí, posta essa primeira colocação, nós conseguimos preencher o que os membros da Jucade, a liderança da Jucade, esplendidamente, magnificamente colocou. Nós somos, então, predestinados para a salvação, e eis um plano eterno de salvação para nós. Aí eu vou para o primeiro item, para que possamos desenvolver um raciocínio. Vamos lá? Como saber se eu sou salvo? Alguém diria, pastor, depois dessa exposição de tudo que nós da igreja, vocês todos jovens, nós conhecemos, está posto que sabemos que somos salvos. Sim, é verdade. Porém, agora vamos para essa colocação do ponto de vista individual de cada um. Alguém poderia dizer, se eu questionasse uma força de expressão aqui, se o Lucas, André, se o Luciano, se o nosso que pregou no sábado, Ed Filho, Yuri, perguntasse assim, por exemplo, Dagoberto, preste atenção, como você sabe que é salvo? Não, porque o senhor acabou de ler, vocês acabaram de ler, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, justificados. Sim, Dagoberto, mas como é que você sente isso? Sim, porque eu sei, mas diga lá, como é que você diria? Como é que você responderia a Frânio, nós aqui? Então vamos lá, como saber se eu sou salvo? Vamos lá então. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Anderson está com a minha versão, ministro Anderson já bateu presença, já assinou a folha, muito bem, vamos lá então. 2 de Coríntios 1, de 21 a 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Oh, glórias! Então, amados, me chamam aqui, eu esqueci o relógio. Não é preciso pegar não, minha linda. Eu esqueci o relógio. Então, o que é penhor? Garantia. Então, eu olho aqui para a Celi e ela tem um relógio no pulso esquerdo. Então, eu podia dizer para a Celi, Celi, é o seguinte, eu vou partir, eu tenho contigo uma dívida, não é o caso, tá, amados? A ninguém fiquei devendo, a não ser o amor. Então, eu digo, Celi, eu te dou esse relógio, que não é esse dela, é um outro, como garantia de que eu vou voltar. Então, a Bíblia está dizendo, Dagoberto, que você tem um penhor, que você tem uma garantia. E que penhor e que garantia é essa? O Anderson leu. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Mostra o selo. Mostra o selo. Cadê o selo, irmãos? Ei, cadê o selo? Exatamente, o olhar de vocês é uma bênção, está no seu coração. Você tem uma garantia, o Espírito Santo está em você. Olha que coisa linda. Eu vou repetir a leitura do Anderson.
Olha que coisa linda. Mas aquele que nos confirma o quê? Que somos salvos, que somos eleitos, que somos regenerados. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito com E maiúsculo, o penhor do Espírito em vosso coração. Ô glória! Então, Christian Lucas, por que você sabe que é salvo? Pastor, porque eu tenho um penhor, eu sou selado. Eu sinto que tudo que o pastor está falando, que o Lucas, que o Luciano, que o Yuri, que o Ed Filho estão falando, reverbera, ecoa e faz sentido no meu coração. Sabe o que é isso? Que reverbera, que ecoa, que dá sentido? O Espírito Santo que está nele. Ele selou o Lucas, o Christian Lucas, o Lucas André. Ele selou e ele deu o penhor do Espírito Santo. Por isso que na palavra anterior lá de salvação, ele faz de nós a habitação do seu Espírito Santo. Quem aqui é templo do Espírito Santo? Ô glória, se você é templo do Espírito Santo, tudo o que está sendo falado aqui está internalizando, está te convencendo, está te confirmando que Deus está falando contigo. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Dentro desse item, como saber se sou salvo, já destacamos, já com a leitura do Anderson, essa questão do selo e do penhor do Espírito que habita em nós e que faz habitação em nós. Temos também Efésios, capítulo 1, 13 ao 14. Efésios 1, de 13 ao 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com Espírito ou com o Santo Espírito da promessa, o qual o Santo Espírito da promessa é o penhor da vossa herança, até o resgate de sua propriedade ou da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, todos aqui que são selados e que possuem o penhor do Espírito Santo vão ser resgatados. E além de glorificar-te, ele te dará uma herança. Ele nos dará uma herança incorruptível, gloriosa. Então, amados, quantos aqui foram selados pelo Espírito Santo? Quantos aqui creem nesse evangelho da verdade, nessa palavra gloriosa? Uma característica do salvo é que ele tem fome e sede da palavra. Uma característica do salvo é que quando ele contempla algo escrito nas escrituras, ele vibra, ele se alegra. Uma característica do não salvo, ele nem lê, quanto mais ele sente. Ele nem sequer lê, nem entende, muito menos sente, porque ele não tem o Espírito Santo da promessa, ele não é selado. Como é que ele vai se alegrar na palavra? Mas isso aqui, igreja, é uma característica de quem não é salvo. Eu creio pela fé que todos vocês aqui são salvos, amém? Eu creio que pela fé, se porventura existir aqui algum rebelde que não queira ser salvo, ele vai ser convencido não pelo pastor, não pelos pregadores da Jucade, mas pelo Espírito Santo da promessa, amém? Por isso, irmãos, que se é claro, é notório, eu tenho que ter fome dessa palavra, sede, senão não tem sentido, amém? Glórias ao Senhor. Muito bem. Alguém diria, pastor, está ótimo, está dentro de tudo que foi colocado. Não, mas vamos um pouquinho, mais um ponto. Podemos perder a salvação? Ou pergunta maravilhosa, porque lá no contexto anterior, na colocação dos jucadistas, da liderança da Jucade, está posto assim: combatendo e destruindo as heresias. Existe uma doutrina que todo mundo aqui conhece, enganosa, mentirosa, uma vez salvo, sempre salvo. Então repare, Deus nos predestinou, mas não foi uma predestinação irresponsável, violenta, que violentou com o meu livre-arbítrio, não. Não, meu irmão, senão todos seriam selados e receberiam penhor. Há pessoas que não sentem a presença de Deus. E nós não podemos lutar, nós podemos apenas deixar que o Espírito Santo os convença. Então, repare algo, podemos perder a nossa salvação? Sim ou não?
Podemos sim, é verdade. Vai depender do que nós fizermos com essa predestinação, com essa escolha. Senão Deus seria o que? Algoz, seria carrasco, seria arbitrário, seria déspota. Ele não é ditador, ele é amor. Amém, queridos? Vamos lá. Como podemos perder a salvação? Eu pedi se o nosso diácono Oswaldo está na minha versão, guerreiro. Isso, Oswaldo, por gentileza, meu querido, leia-nos Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Atentos à leitura do Oswaldo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Muito obrigado, Oswaldo, pela leitura concisa, maravilhosa, excelente leitura. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, escreve Paulo aos Filipenses, em Filipos. Muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmão, a salvação é dada, foi dada, mas há uma competência dentro do livre-arbítrio nossa, que é a capacidade de desenvolvê-la. O que é desenvolver a salvação? É não deixar esfriar, é ter fome e sede da palavra, é continuar tendo esse apetite espiritual pela palavra, é não abrir mão das bênçãos que advêm da palavra, sabedor de que você é abençoado todas as vezes que você recebe bênçãos sacerdotais, bênçãos da liderança, bênçãos da palavra, você é abençoado. Então veja, o que é desenvolver a salvação? Se fosse assim, olha, desenvolva a salvação de vocês de qualquer modo, aleatoriamente, porque vocês sabem, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Não. Negativo. É muito sério, irmãos, é muito lindo. Desenvolvei a vossa salvação com temor, respeito, reverência, obediência, admiração a Deus e tremor. O que é isso? Para que eu não saia de sua presença, para que eu não caia da sua presença, para que eu não perca o primeiro amor, para que eu não me deixe enredar por heresias, para que eu não seja engolido pelos ouvidos, para que eu não sofra de comichão, para que eu não tenha coceira nos ouvidos. Desenvolvei a vossa salvação, igreja, amados, todos nós que aqui estamos, com temor e tremor. Então, podemos perder a salvação? Claro, se não tivermos temor, reverência, respeito, adoração, obediência, e também tremor. Irmãos, a Bíblia diz, e outro dia nós colocamos esse versículo, de que seja Ele o nosso espanto, seja Ele a nossa maravilha, seja Ele o nosso Deus, e seja Ele o nosso espanto. Por quê? Tremo quando diz, e quando Ele diz horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, Ele é dono. Todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e para Ele. Porém, deixa eu dizer-lhe algo que vai retumbar e que você conhece. Algumas coisas voltarão para Ele, mas não ficarão com Ele. Eu não vos conheço. Quem sois? Quem são vocês? Em teu nome é, vocês conhecem o meu nome, mas o nome de vocês não está no livro da vida. Eu não os conheço. Todas as coisas voltarão para Ele. Irmão, até quem vai para o inferno passará primeiro por Ele. Ah, pastor, a pessoa morreu. Sim, ela entra em juízo imediatamente. A pessoa morreu em Cristo, não entra em juízo, é para a glória, é direto. Mas se ela morrer sem Ele, é direto. Primeiro passa por Deus, depois vai lá na sentença do juízo final. Igreja do Senhor, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e voltarão para Ele. Então nada, absolutamente nada sai do seu controle. Agora eu quero estar naquele dia recebendo a palavra: vinde a mim bendito. Aí coloque no seu coração: vinde a mim bendita, porque você é minha, é meu. Entra no gozo do teu Senhor. Aplaudamos o Deus vivo.
Ô glória! Então, por aí e por essa palavra, nós entendemos claramente de que podemos perder a salvação. É uma questão de desenvolvermos ou não a nossa salvação. Se a desenvolvermos com temor e tremor, iremos para a glória. E nessa noite, amados do Senhor, é para isso que estamos aqui reunidos. Mas vamos lá, para reforçar essa visão de que podemos perder a salvação, Apocalipse 3, versículo 11, eu pediria uma leitura pelo nosso amado Christian Lucas, nosso ministro, que com certeza deve estar com a nossa versão, já confirmando, né, Christian? E ele procura aí, se não tiver, ele tem no aplicativo. Vamos lá? Então vamos lá, queridos. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Oh, aleluia! Oh, Deus vivo, venho sem demora. Sabes por quê, igreja? No plano dele, na visão dele, é sem demora, não há um minuto de atraso. Ele é pontual. Ah, pastor, está custando no teu tempo, no meu tempo, mas ele vem sem demora. Ele não vai atrasar um segundo sequer. Está tudo escrito, está tudo determinado. Venho sem demora. Conserva o que tens. O que é conservar o que tens? O que é conservar o que tens? A salvação. Nesse sentido, exatamente, o Espírito Santo no meu coração conserva o que tenho eu, conserva o que tens tu, quando tu desenvolves a tua salvação. Quando tu com tremor e temor, igreja amada, respeita, reverencia e teme cair nas mãos da justiça divina. Então, conserva o que tu tens, conserva a tua salvação, conserva-te como habitação do Espírito e do Espírito, conserva-te como templo do Espírito Santo, porque venho sem demora para que ninguém tome a tua coroa. Amados, esse ninguém é ninguém mesmo. Se tu estiveres nele, desenvolvendo a tua salvação, estiveres nele salvo, nem o diabo, nem seus demônios, nem nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nem circunstância quaisquer vão te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplauda-o! Oh glórias, oh glórias. Então vamos lá, colocar assim os amados da liderança de forma linda. A predestinação doutrinariamente falando, como saber se sou salvo, o plano eterno da salvação para as nossas vidas, invalidando heresias e doutrinariamente nos livrando do plano e nos reforçando no plano da salvação contra as heresias que tentam distorcer o plano de salvação. Nesta noite, se eu dissesse assim para você, está respondida ou estão respondidos esses quesitos? Sim ou não? Amém, sim, eu tenho convicção disso. Então, nessa noite, amados, o Senhor é maravilhoso. Vamos louvá-lo agora, vamos agradecê-lo. Eu podia ir muito mais além, teria mais 3, 4, não é preciso. O Senhor já nos deu uma linda visão de que realmente somos salvos, podemos perder a salvação, mas o que é mais lindo, Ele não deseja que percamos a nossa salvação. Ele não deseja que eu, que você, que nós. O desejo dele é que ninguém mas que todos nós sejamos salvos. E muito mais nós que hoje o estamos ouvindo aqui. Pai Santo e Justo, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Continua nos dando sede e fome dessa palavra. Continua fazendo com que sejamos a ela reverentes, respeitosos, que sedentos estejamos e famintos por ela. Porque bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, porque ele será farto da tua palavra. Agora, mais uma vez, unge, capacita o ministério de louvor para que suba e juntos possamos exaltar-te. Em nome de Jesus. Mais um aplauso